Throw a fist to the donuts, causing depression. I'm moving in silence, don't need me a weapon. Este iceberg foi feito com informações buscadas, então não foi baseado em nenhuma imagem já existente de nenhum outro iceberg. Então espero que você aproveite, pega um salgado, um refri e vamos nessa! A Terra Oca é o conceito de que existe outro mundo dentro do nosso mundo, um lugar perdido abaixo do manto da Terra que abrigaria a vida, e no Monsterverse esse conceito é levado à realidade, sendo o lar de outros kaijus e titãs, abrigando uma fauna e flora únicas, cheias de mistérios e de muitas formas de vidas. Atualmente a Terra Oca é liderada por Kong, ou King Kong, que agora protege os monstros e o reino da Terra Oca, ao lado de Zuko e Shimu. A Monarch é uma organização governamental norte-americana que realiza pesquisas envolvendo os titãs, além de monitorá-los. Monarch foi fundada em segredo em 1946, como uma coalizão conjunta entre vários governos, a fim de caçar e estudar organismos terrestres não identificados, maciços, mutos. A primeira criatura que Monarch estudou foi Shinomura, uma criatura radioativa mortal de mente colmeia composta por muitas formas de vida compostas menores. A Monarch foi inicialmente composta principalmente por William Random, Kaiko Miura e Shao, que tomaram conhecimento da existência de titãs pela primeira vez em 1952, quando encontraram o dragão de Ion nas Filipinas. Uma das primeiras descobertas do Monarca foi uma pegada gigante deixada por Godzilla, que o trio mencionado chamou a atenção do General Packard, solicitando urânio, com a intenção de atrair Godzilla para fora do esconderijo para determinar se ele era uma ameaça ativa. Essas ações levaram à detonação atômica do Castle Bravo no atol de Bikini, que pretendia matar Godzilla, apesar das objeções de Keiko e Randa. Na sequência, Lee propôs a Packard que a Monarca recebesse finalmente financiamento e recursos extras para expandir sua equipe e construir postos avançados em todo o mundo para monitorar os titãs, momento em que Packard concedeu a Monarch um orçamento limitado. Lee, Randa e Keiko também, ainda insatisfeitos com a resposta militar apressada à existência de Godzilla, concordaram em manter para si quaisquer outras descobertas relacionadas aos titãs, e eles achassem que os militares não precisavam saber, estabelecendo um precedente que a organização seguiria por décadas depois nas relações entre o governo monarca. Godzilla, lançado em 1998, produzido pela TriStar Studios, foi a primeira versão dos americanos de tentar colocar o monstro nas telas de Hollywood e popularizar a criatura, ao custo de uma imagem extremamente diferente do que os japoneses imaginavam como Godzilla. Apesar de ter uma base de fãs bem fiel, Godzilla de 1998 foi tão hostilizado pelos criadores originais que muitos não consideram Godzilla de 1998 um Godzilla, apenas conhecido como Zilla. Sua imagem, forma e vários conceitos tiraram a principal característica que o monstro teria. Teriam sua rajada atômica, corpo semelhante ao de um gorila, as dorsais de um estegossauro e semelhanças a um tiranossauro. A ação retratada se aproximava muito mais de um réptil, como um lagarto, dragão de Komodo, por exemplo. Quando a ideia de um filme envolvendo a batalha entre Godzilla e Kong era apenas um sonho, haviam muitas especulações sobre como essa batalha poderia acontecer, e muitos tratavam isso como sendo uma piada, sendo que Godzilla era muito maior que Kong, ou pelo menos as suas versões anteriores sendo retratadas com uma estatura muito inferior às que o Godzilla tinha. Comparar Godzilla a Kong antes de 2021 era considerado uma piada, sendo uma batalha entre uma formiga e um elefante. Conforme a ideia foi sendo desenvolvida e o filme Godzilla vs Kong foi vindo ao público, com seu material de marketing e divulgações e seus vazamentos também, vamos vendo uma adaptação muito grandiosa e significativa do monstro. Kong foi sendo equiparado em tamanho e força a Godzilla, e assim surgiu o time Kong e o time Godzilla. A versão de Kong apresentada no Monsterverse pelo filme Kong Ilha da Caveira até então era a maior versão do monstro de todos os tempos. Hoje esse tamanho só vem aumentando.
gon' make sure I eat. Selling they software designer. O Monsterverse foi criado inspirado no conceito de um universo compartilhado, onde um filme continua a história do outro no próximo filme, ou em uma série, ou desenho, ou até mesmo um quadrinho. No caso, se inspirando nos universos de DC e Marvel. É notável que o Monsterverse, assim como a Marvel, obtiveram sucesso, porém, universos como o da própria DC e Dark Universe da Universal não deram certo e não conseguiram desempenhar um bom papel com seus filmes, estando bem abaixo da qualidade técnica e também bem questionáveis, com uma qualidade tanto de roteiro quanto de produção bem insignificantes aos olhos do público. E é impressionante e notável perceber que o Monsterverse, mesmo com uma ideia de monstros gigantes, conseguiu tornar esse universo um dos mais rentáveis e também um dos mais curiosos. O Monsterverse possui histórias fora dos seus filmes e das telas. Assim como série, o Monsterverse também possui quadrinhos, com histórias únicas e diferentes que dão continuidade aos eventos que acontecem nos seus filmes, em seu universo compartilhado. E dentre essas histórias temos Godzilla Aftershock, Godzilla Awakening, Godzilla Dominion, King Kong, Skull Island, The Bird of Kong e Monsterverse Titantologia, que une Godzilla Dominion e King Kong, Legends of Monsterverse e as HQs crossover de Godzilla vs Kong vs Liga da Justiça. Apex Cybernetics é uma megacorporação multinacional de tecnologia que apareceu pela primeira vez em Godzilla vs Kong e serve como uma organização rival da Monarch. Ela é a responsável pela construção e projeto do Mechagodzilla, também pelo desenvolvimento de muitas tecnologias humanas. Ela é citada em vs Kong, porém não retorna para sua sequência em O Novo Império. Não se sabe quando a Apex foi fundada, mas depois que seu CEO Walter Simmons se inspirou na revelação da existência de Godzilla para o mundo em 2014, a empresa se tornou o principal veículo de sua conspiração corporativa para encontrar uma maneira de matar Godzilla e usurpá-lo como predador de ponta. Antes de 2015, a empresa operava sob o nome de Amplitude Experimental Technologies, ou AT, e era publicamente conhecida como uma empresa especializada em inovação e tecnologia cibernética. A companhia iniciou uma campanha de rebranding com o objetivo de melhorar sua imagem e consolidar ainda mais o propósito do seu CEO. Com esta nova imagem e nome, nasceu a Apex Cybernetics. Godzilla de PlayStation 4, lançado em 2014, foi desenvolvido pela Natsume Atari e publicado pela Bandai Namco Games para PlayStation 3 e PlayStation 4, baseado na franquia de monstros japoneses Godzilla da Toho. Toho coloca muitos elementos da franquia Godzilla e muitos monstros da franquia Toho e seus monstros, incluindo também uma versão do Godzilla de 2014, o Monsterverse. Porém, o jogo foi um extremo fracasso, considerado um dos piores lançados naquele ano, até mesmo ao lado de Rambo. Quando Godzilla e Kong: O Novo Império ainda estava para ser lançado e rolavam muitos vazamentos, começou a rolar um boato de que Scar King poderia ser um monstro que tivesse falas, ou uma voz que o narrasse. E em vários momentos de O Novo Império nós podemos perceber que o monstro ameaça ter algum tipo de murmúrio. Ele gesticula e faz muitos gestos que tanto dão a entender mesmo sem falas, quanto seriam essenciais para um diálogo também. Minha própria opinião, e por conta de eu ter reparado em muitas informações parecidas envolvendo falas dos monstros, eu acredito que O Novo Império foi quase que feito para isso. Quebraria muito da essência do Monsterverse, de ainda ter aqueles resquícios dos primeiros filmes e de se manter com os pés no chão, com apenas os humanos tendo falas e os monstros apenas fazendo rugidos, murmúrios e sons mais parecidos com animais. Então, podemos imaginar que Godzilla e Kong: O Novo Império foi feito para ser um filme onde os monstros falassem, mas isso acabou não acontecendo. Monarch Sciences é um site que mostra várias informações sobre o Monsterverse e várias informações sobre os monstros que estão presentes na Terra, aqueles que habitam na superfície. Ela nos dá algum parâmetro sobre as criaturas estão e onde elas estão localizadas. Antes de Godzilla vs Kong ser lançado, poderíamos ver a localização de todos os monstros em seus paddocks. Conforme eles foram sendo libertados, agiam de forma diferente, poderíamos ver algumas alterações no mapa.
Quando Godzilla, o Rei dos Monstros, foi lançado em 2019, tinha surgido uma informação que causou muita curiosidade em quem era fã da franquia. Foi revelado que haveriam novos 17 monstros no Monsterverse e que muitos deles seriam apresentados, foram mencionados ou relacionados no filme. Referências em pinturas, citações e notícias. Muitas delas mostradas no pós-créditos do filme ou nos créditos finais. Muitos deles nunca tiveram a oportunidade de aparecer em um filme subsequente, foram descartados ou se transformaram em outras ideias. Mas até hoje ainda instiga muito a curiosidade de quem quer ver uma dessas criaturas representada no Monsterverse. A qualidade questionável dos filmes do Monsterverse é em relação a como os monstros são usados em seus filmes. Alguns têm uma proposta de mostrar uma trama humana mais densa, com mais drama, mais ação, porém alguns pecam em mostrar demais o que não se deve ou o que os fãs não querem. Mostrar uma trama humana extremamente chata ou carregada demais, com personagens que não nos prendem a atenção ou não dão nenhuma proximidade de identificação com eles. Os humanos no Monsterverse são considerados uma falha ou algo muito incômodo que não deveria estar sendo representado ou dado tanta atenção assim. Isso diverge muito opiniões sobre qual filme do Monsterverse é o melhor ou qual seria o pior, por conta dessa extrema dificuldade de muitos diretores têm em fazer um filme de monstros e relacionar as criaturas com os humanos, ou dar um tempo de tela justo a ambos.